Olá, minha amiga, meu amigo, hora do nosso encontro neste domingo, 8 de setembro. Em 1915, num 8 de setembro, entrando num hotel no Rio de Janeiro, o senador Pinheiro Machado, do Rio Grande do Sul, foi esfaqueado pelas costas e morto. Ele queria ser candidato à presidência da República. Quem o esfaqueou foi preso e diz que agiu sozinho. Ninguém acreditou. Parece que a história se repete. Num 8 de setembro, em 1941, forças nazistas prenderam 100 lideranças da comunidade judaica em Paris. Um tipo de censura, um tipo de perseguição por razões de opinião. Parece que a história se repete. Hoje é dia da alfabetização, que liberta, porque o conhecimento liberta. E também é o dia do ar puro para ter céu azul, como este céu aqui da Avenida Liberdade, uma das mais belas do mundo. Só é superada pela Avenida Paulista quando está cheia de gente e, nesse caso, também poderia ser chamada de Avenida da Liberdade. Não esqueça de se inscrever e, ao final, de deixar o seu gostei ou não gostei. Vamos aos assuntos de hoje. Esse Dia Internacional de Ar Limpo, Ar Puro para Céu Azul foi instituído pela ONU. E eu fico lembrando, né? O ar livre, como é bom. A liberdade é essencial. Né? E a liberdade estava na Avenida Paulista, sem dúvida. Né? Eu acho que o mais eloquente de tudo foi a presença de tanta gente. Né? E eu não vejo nem como grande convocador Malafaia, ou Bolsonaro, ou as lideranças que lá estavam, ou mesmo por causa das eleições municipais. Eu acho que o grande convocador dessa reunião foi o próprio Supremo, né? Ao não respeitar a Constituição em tanta coisa. Desde lá atrás, né, quando derrubou 3 vezes a vontade do Congresso Nacional, majoritária, fortemente majoritária, de mudar a Constituição para exigir que haja comprovante do voto. Foi derrubado 3 vezes pelo Supremo. Né? A última vez tinha, se não me engano, 424 votos de deputados e senadores, num total de 596. 71% do Congresso foi derrubado por 8 ministros do Supremo. Primeiro numa liminar. Por que não querer comprovante do voto? O povo estranhou isso, porque o povo fica na dúvida, que não entende como é feita a apuração do voto. Né? Para que ter essa dúvida? Não é muito mais fácil a transparência e a certeza de que está tudo bem? Fica a dúvida. Outra coisa é a censura. A censura é proibida pela Constituição, é vedado todo e qualquer tipo de censura artística, intelectual, política, está lá escrito. Está lá escrito que nenhuma lei constituirá restrição à liberdade de informação. Está lá escrito que é livre manifestação do pensamento, vedando o anonimato. Veio a pandemia, o Supremo também deixou que os prefeitos... Né, entregou aos prefeitos a Constituição, façam o que quiserem com o direito de ir e vir, que é cláusula pétrea, fundamental, a liberdade de reunião. Né? Gente, veio esse 8 de janeiro, foi todo mundo preso, né? Não houve o juiz natural, dizem que, os advogados dizem que falta o amplo direito de defesa, o contraditório, a individualização do ato de cada um, do crime de cada um. Então, é um acúmulo. E essas coisas, aí se pede anistia, basta anular o que foi feito errado. Lula não está na presidência porque anularam, alegando que estava no CEP de Curitiba, que devia ser CEP do Distrito Federal de São Paulo. Os 2 inquéritos do fim do mundo também começaram sem Ministério Público, como exige a Constituição, e não era nem juiz natural.
Então, é tanta coisa de queixa contra o Supremo que, na prática, foi o Supremo que convocou essa gente toda. Está lá na Câmara uma tentativa de CPI de abuso da autoridade, aquele monte de pedido para o Pacheco de impeachment. É essa ânsia de liberdade, de cumprir a Constituição. Lá em São Paulo, na principal avenida de São Paulo. São Paulo que, em 1932, deu sangue por uma Constituição. Depois veio 10 de novembro de 1937, o ditador Getúlio Vargas deixou a Constituição de lado, que ele foi obrigado a fazer, e passou a governar por decreto-lei. Ele mesmo se chamava de ditador. Quem impõe o arbítrio, Congresso fechado. Bom, mas enfim, foi isso que levou as pessoas para a Avenida Paulista. A Avenida Paulista cheia. Esse é o maior significado. Aí a gente vê as imagens de drone de Brasília, do desfile oficial, vê lá um presidente da República entrando em carro aberto, cheio de segurança, e a gente ouve os assobios. Como houve vaia um dia antes no jogo Brasil e Equador em Curitiba, quando o presidente estava lá. E vazio um palco cívico do país, a esplanada dos ministérios, vazia, na data maior do país. É o que mostram as imagens do alto, né? no voo do drone filmando. Em 2022, o 7 de setembro pôs naquela esplanada milhões de pessoas. Eu nunca vi, não era um mar de gente, era um oceano de gente apoiando o presidente. Agora vai um oceano de gente para a Avenida Paulista para pedir respeito à Constituição. Gente, um país que precisa pedir respeito à sua lei maior. E aí as outras leis menores. Fica insegurança absoluta, jurídica. Né? Bom, depois do desfile oficial em Brasília, os ministros do Supremo que lá estavam foram almoçar, confraternizar com o presidente Lula, no Palácio Alvorada, que é o palácio da residência oficial do presidente. Foram lá os ministros, além do presidente Barroso, o vice-presidente Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, ministro Zanin, quem mais estava lá? Eu anotei aqui, o ministro Toffoli, e 7 ministros do governo, né? O presidente do Senado, que estava no palanque, Rodrigo Pacheco, não foi para o almoço. O presidente da Câmara estava em Alagoas. A primeira-dama está no Catar, onde hoje visitou uma escola que recebe crianças refugiadas da faixa de Gaza. Né? Esse almoço significou para o Supremo um apoio ao presidente da República. E para o presidente da República significou que ele, poder executivo, chefe do poder executivo, apoia o Supremo em tudo que está fazendo. Os poderes são independentes, mas devem ser harmônicos. E essa harmonia teve um significado político hoje. Aliás, o ministro Barroso tem dito que o Supremo já não é mais um órgão técnico do judiciário, mas passou a ser um tribunal político. O que não é, né? Porque ninguém mudou a Constituição para dizer que o Supremo é isso, né? O Supremo é o guardião da Constituição e o intérprete das leis e da Constituição. Não é um órgão político. O órgão político é o Congresso Nacional, Câmara e Senado, daqueles que foram eleitos para representar o povo e os estados, para fazer leis, criticar, fiscalizar e ter liberdade para falar. A Constituição diz isso, o artigo 53. São invioláveis por quaisquer palavras. É o que diz lá, eu vejo que discutiram isso na Avenida Paulista. Né? O presidente estava muito ocupado porque, enfim, tinha frente interna e frente externa. Na frente interna, ele havia demitido o ministro dos Direitos Humanos por assédio sexual. A demissão já significa que ele aceitou que houve o assédio.
vai ser julgado depois em outra... Mas aceitou, o presidente percebeu. Ou já sabia e ficou quieto. Dizem que no palácio, no ministério, que todo mundo já sabia. Porque o assédio mais próximo foi com uma ministra, numa reunião ministerial, que a mão dele virou mão boba. Mas há registros de que fazia isso com alunas em tempo de professor. Então, não é de agora, é uma reincidência. Eu achei interessante uma declaração do presidente do Supremo lá no Palanque para a agência oficial. Ele disse que depois dessa decisão política, que é a demissão do ministro, aspas, agora, como todas as pessoas, têm o direito à ampla defesa. Fecha aspas. Acho que não. Nem todas as pessoas têm direito à ampla defesa. É a grande queixa de quem foi preso no 8 de janeiro. Não é sequer o juiz natural, nem ampla defesa. Inclusive já teve reclamação da OAB sobre isso. Agora, dizer que tem direito à ampla defesa, parece que ele, no fundo, inconscientemente, sente que falta ampla defesa para garantir o que é óbvio, não é? Depois, o ministro Barroso disse também, aspas, foi uma festa muito bonita lá em Brasília. Aspas de novo. O país vive a mais plena normalidade institucional. Fecha aspas. Foi o que disse o ministro Barroso. Tenho a impressão que, com toda a rede social está censurada aí, a boa parte, ele não está auscultando a voz do país. Ou pelo menos a voz da, digamos, metade do país, para não ser acusado de exagero. Pois é. E é o outro problema de Lula no fronte externo, seríssimo. Embaixada Argentina. O Brasil assumiu a custódia, o fiel depositário, custódia, porque Maduro rompeu com a Argentina de Milei. E o Brasil assumiu a embaixada, o prédio da embaixada. Inclusive havia uma bandeira brasileira lá que alguém tirou. Mas a embaixada argentina acolhe refugiados. E, nesse momento, cortaram a energia elétrica da embaixada, cercaram a embaixada com tropas policiais ou militares, e o Brasil é responsável. Muito sério isso, muito sério. Até esse momento eu não vi nem desfecho, nem solução. Muito sério. Vocês encontram essas notícias todas com confiança. Eu queria recomendar a Gazeta do Povo, de Curitiba, de novo, que continua com uma oferta de R$ 1,90 por mês durante 6 meses. Dá uma economia de R$ 140. Se você quiser, eu estou lá, o Guzo, o Lacombe, o Constantino, cheio de gente boa. E aquela vontade de defender as leis, os valores do país, sem medo. E sem conchavos, sem receber dinheiro oficial, de governo, para falar bem. Você encontra lá na Gazeta do Povo, garantido. Está aí, gazetadopovo.com.br/Alexandre Garcia, ou vai aí no QR Code. Tá bom? Agora, eu queria registrar também 2 perdas do Brasil. O Sérgio Mendes, com 83 anos, morreu nos Estados Unidos, para onde ele levou a música popular brasileira, bossa nova especialmente. Brilhante músico. E o almirante de esquadra Alfredo Cará, que ia completar o centenário de vida, quase toda a vida dedicada à Marinha e ao país, em março próximo. Meu querido amigo, me acompanhou em muitas palestras, em almoços em Brasília, no Rio de Janeiro, uma pessoa dedicada ao país, dedicada à Marinha, um brio enorme, uma força de caráter como eu pouco vi, com todas as doenças
que afetaram a família dele, as perdas. Um homem forte que sabia conviver com a dor e com o dever. Minha homenagem ao almirante de esquadra Alfredo Caram. De Lisboa, Alexandre Garcia.